As minhas primeiras palavras são de cumprimentos e reconhecimento ao trabalho de Vossa Excelência, que submete à deliberação desta comissão do Senado da República e também do país um relatório com precisão cirúrgica. Vossa Excelência entrega à deliberação desta comissão também um relatório erudito, mas não apenas no conteúdo, não apenas na capacidade intelectual. Vossa Excelência também merece os nossos cumprimentos e os nossos reconhecimentos pela forma equilibrada com que se conduziu ao longo desses dias. Vossa Excelência suportou a infâmia, a ofensa e manteve a tranquilidade dos justos, daqueles que têm consciência daquilo que está fazendo, do seu papel e da sua responsabilidade. Traz o que é de melhor da jurisprudência nacional e do direito comparado, traz a natureza e a fisionomia do processo do impeachment. Processo esse que nasce com a nossa Constituição, ainda em 1891, num período ainda em que nossas instituições estavam bastante frágeis e vulneráveis. Essa comissão não se debruça, como sabe Vossa Excelência, como consagrou ao longo da sua manifestação, essa comissão não se debruça sobre a honorabilidade pessoal de quem quer que seja. Não estamos tratando aqui da honestidade pessoal da Presidente da República. O impeachment é o adequado remédio ou ferramenta de modo a evitar que o presidencialismo se degenere para uma espécie de ditadura ou mesmo de uma monarquia, quando, em razão da estabilidade do modelo, o presidente se comporta para além das instituições e se reveste de uma função como se o Estado e as instituições públicas fossem apropriação de si, do seu partido e dos seus aliados. Foi para combater essa tendência que os federalistas, na origem, decidiram, através do impeachment, como um sistema de freios e contrapesos. O impeachment não serve para avaliar honestidade, muito menos os chamados crimes comuns. Serve, sim, para garantir que o presidencialismo não se torne um regime de irresponsabilidade. Como ensina essa extraordinária ministra Carmen Lúcia, conterrânea de Vossa Excelência e futura ministra do Supremo Tribunal Federal. Como futura presidente do Supremo Tribunal Federal. Ministra já é. Sem responsabilidade não há democracia, sem democracia não há justiça, sem justiça não há dignidade, e menos ainda cidadania. É disso que se trata. Nós estamos falando aqui da responsabilidade de uma governante que se elegeu, é verdade, com mais de 53, 54 milhões de votos. Mas eu disse aqui e repito, o voto não é a cidadela para a impunidade. O voto nos habilita, nos credencia a exercermos mandatos e representarmos, portanto, a população. Mas o voto não nos dá salvo-conduto, muito menos cheque em branco, para que nós possamos agir além do limite da lei, que é o elemento de civilização para o convívio coletivo. Mas o impeachment não é apenas um julgamento político. O impeachment é um julgamento político, mas é também um julgamento jurídico. E, como tal, tem que existir o crime de responsabilidade, como determina o artigo 85 da Constituição Federal. E, ao longo das suas 126 páginas, com uma precisão de novo cirúrgica, sem se afastar dos fatos, apresenta com objetividade a materialidade dos crimes que foram cometidos pela Presidente da República
e pelos seus ministros, pelo seu governo de uma forma geral. A conclusão de Vossa Excelência, e o pior cego é aquele que não quer enxergar, conclui sim que houve ofensa aos artigos 85, 6º, e ao artigo 167 da Constituição Federal, e aos artigos 10, item 4, e artigo 11, item 2 da Lei 1079, que regula os procedimentos do impeachment, pela abertura de créditos suplementares sem autorização do Congresso Nacional. Ainda mais, ofende o artigo 85, 6º e artigo 11, item 3 da Lei 1079 de 1950, pela contratação ilegal de operações de crédito com instituição financeira controlada pela União. Vossa Excelência, com muito detalhe, de maneira muito clara, cristalina, aborda e desconstrói, linha por linha, o contorcionismo do advogado da Presidente da República, o doutor José Eduardo Cardoso, que, muito mais preocupado com as questões do Estado brasileiro, está preocupado com a defesa, enfim, de um governo carcomido, um governo que vive os seus estertores. E quais as consequências, e já caminho para o encerramento, senhora Presidente, dessas irresponsabilidades e dessas transgressões todas para o dia a dia da população brasileira? Quando o governante atenta contra a lei orçamentária, o equilíbrio e a responsabilidade no gasto inconsequente, você mergulha o país num colapso econômico com gravíssimas consequências sociais. Essa é a consequência direta para o dia a dia do trabalhador, para o dia a dia do empreendedor, do cidadão brasileiro, que neste país paga uma elevada carga tributária para que os governos possam ser, ao mesmo tempo, decentes e eficientes. Esse governo não é decente e tampouco eficiente. A consequência direta para o dia a dia das pessoas é uma recessão sem precedentes na história recente do nosso país. A consequência é o desemprego, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, para lá de 10 milhões e 500 mil brasileiros. A consequência é a carestia que corrói a renda e o poder aquisitivo do povo brasileiro. Carestia e inflação que nós imaginávamos não voltar às páginas e à agenda da sociedade brasileira. Por isso, o crime de responsabilidade impõe, sim, o afastamento da Presidente da República. Ela, a Presidente, é vítima de si própria, de suas escolhas, de seus equívocos, de seus crimes. Nós estamos, por certo, agora discutindo a admissibilidade desse processo. E aí, nesse particular, o parecer de Vossa Excelência é irretocável, irretocável. Na etapa seguinte, sem incorporar fatos novos, nós vamos estar aprofundando os nossos debates aqui em relação à ampliação da qualificação dos crimes cometidos pela Presidente Dilma com os mesmos fatos. Portanto, ao cumprimentar Vossa Excelência, eu dou aqui o meu valor de juízo e atesto aqui o trabalho eficiente que Vossa Excelência fez, que traz não apenas orgulho aos seus companheiros, tenho certeza, não apenas orgulho aos seus conterrâneos de Minas Gerais, mas aos brasileiros que acompanharam a correção e a imparcialidade com que Vossa Excelência conduziu o relato aqui na comissão do impeachment da Presidente da República. Muito obrigado, senhora Presidente.